Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema muito especial, chamado de Deus. Você já se sentiu chamado por Deus para alguma atividade, para alguma missão? Você já sentiu isso? E eu gostaria de contar a história de Neemias. Vamos lá, como tudo começou. Por volta de 587 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e leva o povo de Israel cativo. E durante 50 anos eles ficam ali, até que o rei Ciro, da Pérsia, ele ganha guerra contra a Babilônia e assume. E Deus despertou o espírito de Ciro, lá fala em Esdras, capítulo 1, para que ele tivesse um amor, ele abrisse o coração para o povo de Israel. E ele então liberou que o povo de Israel voltasse para Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Esse é o nosso Deus, A gente já começa aqui aprendendo tanto. Ele é o Senhor da história, Deus soberano. Ele que abre portas, fecha portas, abre corações, E eu tenho aprendido isso na minha vida. Uma porta se fechou, o coração de alguém se fechou, se afastou de mim. Eu tenho aprendido que é livramento de Deus, que é Deus na minha história. Eu tenho orado, tenho colocado minha vida nas mãos dele. Você tem feito isso? Então a gente pode entender que tudo que nos acontece está dentro da vontade de Deus. Ele permite, acontecer para o nosso bem. E isso aconteceu. Mas no ano 450 a.C., rei Ciro tinha sido substituído pelo rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes, ele tinha um copeiro chamado Neemias. Neemias tinha sido descendente de um dos exilados. Possivelmente ele tenha nascido na Babilônia. Mas o que acontece é que Neemias era uma pessoa envolvida, uma pessoa que se importava. O livro de Neemias, no capítulo 1, fala sobre isso. Fala que ele era copeiro na cidade de Susã, do rei Artaxerxes. Mas ele queria saber a respeito dos seus irmãos, dos seus familiares biológicos lá de Israel. E ele então perguntava, e ele ficou sabendo, no versículo 3, que eles estavam em grande miséria e desprezo, que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e as portas queimadas. E quando ele ouviu isso, ele diz que senta e começa a chorar e lamentar, e ele jejua e ora, clama a Deus. E ele então diz a Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que guarda a aliança para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Olha, Senhor, no versículo 6 de Neemias, capítulo 1, estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os seus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Você já fez uma oração assim? Senhor, esteja atento, Senhor, os teus ouvidos, os teus olhos. Olha, Senhor, a mim, eu estou clamando, Você já se colocou na presença de Deus. E Ele nos ensina a fazer isso. Primeiro, Ele se ensina a confessar o pecado. Ele fala assim: eu faço isso, confessando os pecados dos filhos de Israel. E Ele se inclui, nós temos cometido contra o Senhor, nós pecamos. Então, Ele nos ensina a clamar a Deus: Senhor, ouve a minha oração. Mas a gente tem que reconhecer que nós temos feito coisas que têm nos afastado do Senhor. E Ele pede perdão. E Ele fala: nós temos procedido de uma forma corrupta. Ó Senhor, nos ajude. Depois Ele continua dizendo: Deus, o Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é um Deus que tem promessas para o teu povo. O Senhor é um Deus que perdoa os pecados confessados, E Ele então: Senhor, nos perdoe. Lembra da tua promessa com o teu povo. Aqui estamos nós somos os mesmos que o Senhor nos resgatou com a sua mão poderosa. Me orienta, Senhor. E Ele quer fazer alguma coisa, ele sente esse ardor no coração, mas ele pede para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Me orienta, abre as portas para mim. Abre as portas do coração do rei Artaxerxes, para quem eu sirvo. E olha que coisa tremenda. Deus ouve a oração de Neemias e
o rei Artaxerxes percebe que ele está triste, pede para ele porquê, né, uma explicação da tristeza do olhar de Neemias. Neemias fala do seu povo e pede para ir até lá, para Jerusalém, para ajudar o seu povo. Deus abre o coração daquele rei e ele não só, ele dá recursos, como ele dá proteção para Neemias. E Neemias vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e lá em Jerusalém ele não fala nada, não conta nada para ninguém. É importante a gente não ficar contando sonhos nossos para qualquer pessoa, né? Antes da hora. Então ele começa a andar por Jerusalém, que fala que ele chega em Jerusalém, capítulo 2 de Neemias, versículo 11, e ele não declara a ninguém o que Deus colocou no coração dele para eu fazer em Jerusalém. Olha só, Neemias, ele estava numa situação muito cômoda, ele era funcionário público, né, do rei, ele era copeiro, uma posição que trazia conforto, segurança material para ele. Mas quando ele é chamado, esse ardor no interior dele é inexplicável, e ele resolve fazer a obra do Senhor, e ele vai lá, mas ele vai com sabedoria, coisa tremenda que a gente tem que aprender com Neemias. Quando Deus coloca um ardor, vamos estar conversando com ele, pedindo orientação, antes de ficar divulgando, né? Como a gente aprende aqui, né? E Neemias, ele vai e Deus vai confirmando no coração dele, ele anda pela cidade, até que então, lá no versículo 17 do capítulo 2, ele chama o povo e fala para o povo: vocês estão vendo a miséria que nós estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, que edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Ele pela segunda vez fala aqui o quanto que ele sente Deus conduzindo toda essa história, confirmando no coração todas as histórias. E o povo então corresponde. Eles dizem: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Que coisa tremenda! Deus confirmando, tratando dos corações, abrindo portas e fazendo com que aquele projeto se solidifique, seja efetuado. Mas, sabe, Neemias, ele expõe o coração primeiro a Deus e depois aquelas pessoas. E a gente tem que ter essa prudência, porque logo que ele faz isso, ele recebe zombaria, ele recebe desprezo de inimigos, de Sanbalat, Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio. Ele começa a receber realmente uma oposição. Ele começa a perceber que estava difícil isso, mas ele estava com o povo, estava com as mãos fortalecidas para a boa obra. Aquela situação, mais do que um muro, né? Você vai falar: nossa, ele vai construir um muro, e ele o faz com o povo em 52 dias, mas era uma reconstrução, um resgate da identidade, da dignidade, da fé do povo de Israel. Era um começo para uma nova história, sabe? Mas até ele começa a perceber que o povo, né, a oposição, quer atrapalhar, quer tirar o foco dele, e pedem para se reunirem com ele. E ele então, lá no capítulo 6, ele manda mensageiros, né, retornando, que não quer se reunir com eles. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Como nós precisamos, quando somos chamados pelo Senhor e temos uma obra, a gente vai encontrar oposição. Muitos nesse momento desanimam, falam: não quero mais não quero mais fazer nada, eu só levo bordoada, né? Eu lembro de uma senhora que foi chamada para ser presidente da SAF, ela falou: não quero mais, eu só levo bordoada, não quero mais fazer isso. A gente tem oposição sim, mas que Deus não fortaleça a nossa mão para boa obra, e que a gente não perca o foco, porque os inimigos comparecem para nos tirar o foco, tirar a disposição nossa de fazer a obra do Senhor. Eu tenho que ter certeza de que aquilo que eu faço, Deus está conosco, a boa mão do Senhor está conosco. Então vamos fortalecer a nossa mão, porque tudo que a gente faz, a gente recebe
pode, deve e recebe crítica, né, de pessoas, de opositores, mas a gente tem que estar firme, né, com o Senhor, porque é Deus conosco, se Deus está conosco, vamos em frente. Deus é que nos concede força, poder, coragem para fazer a obra dele. Em nome de Jesus. Eu não sei que momento você está passando, mas não desanime. Fica firme no Senhor, porque a arma do inimigo é querer nos afastar da obra do Senhor. E lá em Neemias, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. É oração e prudência, oração e espada. E ele fica ali firme, fazendo aquela boa obra. Deus está com ele. E se Deus está conosco, a gente tem que prosseguir. Se a obra vem do Senhor, temos que prosseguir. Neemias, ele anima o povo, né? Porque ele tem uma fé num Deus que tudo pode. Deus estava com ele e coisas tremendas, Deus tinha aberto porta e ele não ia titubear, ele não ia dar ouvidos às coisas do inimigo, ele ia manter o foco no projeto de Deus, aquele ardor que ele teve lá na cidade de Suzã, quando ele orou, foi sendo transformado em atitudes corajosas de Neemias. E ele fala: não os temais, não tenha medo da oposição, lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É assim que nós devemos fazer. Se Deus colocar um ardor no teu coração, para um trabalho, para uma missão, para um projeto, ore, clame ao Senhor, peça que Ele abra as portas, confirme no teu coração essa causa, confirme no teu coração essa missão e vai à luta, vai à frente. Eu lembro de um pastor que falou assim: eu faço aquilo que vier na minha mão para fazer com muita disposição, com muito ardor, com muita gratidão ao Senhor por poder participar do seu projeto, porque eu não quero chegar na eternidade e Deus falar assim: você fez o mínimo, eu tinha um projeto para você e você cumpriu apenas 2% ou 10% do meu projeto. Então que a gente possa estar com os nossos ouvidos atentos, em oração para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Usa-me, Senhor. E se você tiver algum ardor, começa a orar, jejuar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ter uma vida medíocre, uma vida sem trabalhar para o Senhor, sem cumprir o teu projeto, sem fazer aquilo que compete a mim, o que o Senhor sonha para a minha vida, eu quero cumprir, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fortaleça a minha mão para toda boa obra. Fortaleça o meu coração. Coloca foco, Senhor, para que eu te sirva com lealdade, com dignidade, como o Senhor quer e merece ser servido. Em nome de Jesus. Você já se sentiu assim? Um ardor no coração para um trabalho? É um ardor tão grande. Tempos atrás eu senti, muitos anos atrás, que eu senti um ardor para trabalhar com adolescentes. E eu então vi um trabalho com meninas em situação de risco na cidade que eu morava. E aquilo lá, quando eu li no jornal, eu comecei a chorar. É isso, Senhor, é isso que eu quero, tá para mim, Senhor. E Deus deu, de uma forma extraordinária, miraculosa. Eu me tornei presidente daquela entidade, participamos da diretoria, minha mãe e eu, e trabalhamos muitos anos aí, levamos as meninas, muitas delas até hoje estão firmes com o Senhor, conheceram a Jesus como seu Salvador. Esse é o nosso Deus, Ele coloca um ardor inexplicável no coração e que eu e você possamos atender. Amém? Ore: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Fortaleça minha mão para toda boa obra e a boa mão do Senhor estará conosco e está conosco, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.